Curioso? Como muita gente gostaria nesse final de ano beber um pouquinho de vinho, uma cerveja ou outra bebida qualquer. Sabemos que, tendo álcool, todas as bebidas são iguais. A questão não é o sabor, a questão não é o nome da bebida. A questão é: pode o cristão beber bebida alcoólica ou não? Talvez pode, mas deva? Vamos lá. Efésios 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Em outra versão, na Revista Corrigida, não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando falamos de pode ou não pode, a ideia de não pode é proibido pela Bíblia. As pessoas confundem muito não poder com não ser conveniente, coerente, não ser talvez lícito. Enfim, existem coisas que não é proibido na Bíblia, mas nós não devemos. Porque devemos levar em consideração o lugar, a cultura, a consciência das pessoas. No Antigo Testamento não podia se comer comida sacrificada em hipótese alguma. E as pessoas, no caso os judeus, quando ia se alimentar, jamais faria isso na casa de um gentil. E eles tinham o costume também de perguntar a origem do alimento para ver se não era imundo. O apóstolo Paulo diz: quando alguém te convidar para ir na sua casa comer, coma de tudo que colocar na mesa. Isso é um choque para os judeus. Se ele te disser que é sacrificado, você não coma. Não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência daquele que te avisou. Porque sendo a carne sacrificada, a pessoa te avisa e você come, além de escandalizar ele, que tem a consciência fraca, vai fazer com que ele continue na idolatria. Então, quando se fala da bebida alcoólica, a questão aqui não é se pode ou não pode. A questão é: devemos beber ou não devemos? É conveniente ou não? Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixo ser dominada por nenhuma delas. Eu tenho que ter maturidade para saber algumas coisas, mesmo ela não sendo proibida, ela pode não ser conveniente, pode ser algo que não é condenatório, mas que traga prejuízo. Nos tempos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, era comum se beber bebida alcoólica. No caso, o vinho, tinha também a cerveja, que é chamado de bebida forte em alguns lugares na Bíblia, feito da cevada, apesar de não usar essa expressão. Mas o que a Bíblia condenava mesmo eram os sacerdotes, ou os que tivessem algum voto, como no caso de Sansão. Até a mãe dele não podia comer nenhum fruto da vide, ou da videira, da uva, nem a uva passas, nem bebida alcoólica, nem ele também poderia, no caso daquele voto especial de Nazireu. Mas nem no Antigo, nem no Novo Testamento, ouça isso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, no sentido doutrinário, geral, generalizado para todas as pessoas, não existe uma proibição de não beber por si mesmo, não beber a bebida que contém álcool. Não existe nem no Antigo nem no Novo. Mas isso não explica
que podemos então beber, ou que devemos beber, e que está liberado, beba quem quiser. A questão é, devemos fazer? O que isso vai trazer? Isso não vai trazer escândalo? Na nossa cultura brasileira, por exemplo, diferente de Israel, estamos cheios de pessoas ex-viciados em bebida alcoólica. Alguns passam diante dos bares em alguns lugares, ainda está na fase ou no momento de fraqueza, na fase da libertação, que ainda são tentados. Se isso for dito para eles que deva, que pode, que não tem nenhum problema, imagine o que vai acontecer com essa pessoa que está nesse processo de libertação. Então, na nossa cultura brasileira, se as pessoas se sentirem à vontade em beber, em qualquer área, tanto dentro de Deus como diante das pessoas, assim, liberal, o que acontece é que muitos vão voltar aos vícios. Então é muito perigoso dizermos para as pessoas que elas devam, que olha, fica à vontade, não se importe com o que vão dizer. Por outro lado, a Bíblia também não nos diz que colocou bebida alcoólica, não importa o tanto, se muito, se pouco, que a pessoa pecou. Não diz. Agora, o vício vai se chegar a pessoas bebendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, como os demais vícios sempre se começa nas pequenas parcelas, com pouco e mais um pouco, um abismo, levanta outro abismo, e as pessoas dizem, eu vou ter controle, vou beber social, e aí o que acontece? Vai levar ao vício. Mas a pergunta-chave é, pode ou não pode? O que eu digo para você é o seguinte, você até pode, mas eu entendo que não convém. É até lícito, mas eu digo que não convém. Você até pode, mas não deve fazer isso. Isso traz escândalo, isso vai trazer vício, que o problema é, se a pessoa colocasse e se controlasse, quanto a isso, a Bíblia diz assim, que na cultura judaica, Paulo chega a dizer, o bispo ou o pastor, o líder, os diáconos, não seja dado ao vinho é beber em abundância. A ceia tinha bebida alcoólica, alguns querem dar muitas explicações, mas ele diz que muitos se embriagavam, outros saíam sem nada na ceia na igreja de Corinto. Então, como pode ser se ela não tivesse álcool? Não vamos entrar em detalhe aqui o que Jesus bebeu ou não bebeu, mas como dizer que alguém é beberrão sem beber bebida alcoólica? João não veio comendo o alimento normal como as pessoas, ele era mel e o gafanhoto, assim se chamava pelo menos, mas Jesus já era mais festeiro, gostava um pouco mais das reuniões para falar de Deus para as pessoas, chamava Jesus, dizia que João tinha demônio porque não comia como os outros. Jesus, eles chamavam ele de beberrão. Chamar alguém de beberrão sem ingerir bebida alcoólica, né? Fica aí uma nas entrelinhas. Mas a Bíblia, para nós dizermos que algo é pecado, que é proibido ou é permitido, tem que ser claro e não apenas em um ponto da Bíblia. Toda a doutrina bíblica se encontra em mais de um lugar. A Bíblia por si mesmo se explica. Não quero que dizer que fique à vontade para beber, mas eu quero te dizer também que você condenar alguém, porque um dia você foi na casa dele e ele bebeu um copo de vinho que contém álcool, você também não tem base para fazer isso. Agora, a questão é, não deve, porque vai levar a embriaguez, vai levar a dependência. Lembra de Noé? Noé bebeu, se embriagou, seu filho não lhe respeitou, ele ficou sabendo, ele lançou maldições a respeito do seu filho, o cão, e que pessoas que se tornaram depois inimigo do povo de Israel, os cananeus, jebuseus e outros lá, descendente de cão. Então nós precisamos
essa linha de divisão. O cristão precisa ser coerente. Tudo que eu condeno, dizendo que a Bíblia diz, eu preciso provar por escrito na Bíblia Sagrada. Agora, eu preciso usar o meu senso, as consequências daquilo que eu tenho autonomia para fazer e que não sou condenado por fazer por si mesmo. Eu devo levar em consideração a consciência do meu próximo, do meu irmão, do meu amigo, da minha família. Eu tenho que analisar os meus passos. Eu tenho que analisar a minha vida. Eu quero dar um exemplo para você. Um dia alguém disse: Jesus, eu te seguirei aonde tu for. Deve seguir a Cristo. As pessoas, Cristo quer que todos sigam a Ele? Sim. Mas Ele diz: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não tenho paradeiro. Isso que Jesus queria dizer: eu vou aos montes, eu estou hoje aqui, amanhã eu estou lá. Que talvez alguém queira seguir a Cristo pensando na mordomia. As raposas têm onde ficar, os passarinhos também, mas eu não tenho lugar certo. Então Jesus parece que deu um susto, não. Está dizendo: olha o que você quer fazer, quer me seguir? Ele dá até um exemplo em outro lugar dizendo: olha, alguém quando vai construir a casa deve contar os seus tijolos, se vai ter condições de construir a casa até o final, para que não seja zombado depois por aqueles que passarem próximo à construção. Então nós precisamos entender, Jesus não quer impedir, mas simplesmente ele não diz: todos vocês me seguem. Não era com todo mundo que ele falava, porque algumas pessoas ele sabia que elas até poderiam desejar fazer isso, mas não estariam aptas naquele momento para dar continuidade. Então a bebida alcoólica é muito perigosa porque causa dependência. Eu não bebo, não sou a favor que o cristão beba, mas eu não ser a favor não significa que eu vou condená-lo ao fato de beber em si. Até porque, se não poder beber como proibição, como fazer com muitos remédios na farmácia que contêm álcool? Algumas frutas, algumas bebidas, alguns alimentos têm álcool, outros alimentos são colocados nele álcool ou bebida que contém álcool para dar um sabor melhor na comida, que talvez você que está me assistindo já fez isso muito. Agora, você que tem a consciência limpa, que bebe socialmente, tem que tomar muito cuidado para não levar ao vício, que muitos começam assim e outros fica tão normal que bebe na frente dos ímpios e causa escândalo. Paulo diz: se o teu comer carne e beber vinho escandalizar o teu irmão, nunca mais coma carne ou beba vinho, qualquer coisa que trouxer o escândalo. Não estou abrindo a porta, lembre-se bem, para alguém beber, mas a questão é se a Bíblia condena o ingerir álcool ou não. Condenar não tem nenhum lugar que condene em si, no sentido geral, a não ser certo momento, e para algumas pessoas especiais, no caso das suas funções religiosas. Mas por si mesmo, não tem nenhum lugar na Bíblia que condena para as pessoas no sentido definitivo. Mas tome muito cuidado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vemos por aí que algumas pessoas, até algumas religiões, têm esse hábito de beber e às vezes traz constrangimento. O melhor mesmo, quer saber? O melhor mesmo é o cristão usar a consciência, não apenas em relação a si mesmo e a Deus, mas às pessoas, mas ao próximo. Você vai dirigir, você tem a família que vai ver isso, você tem controle, o seu filho não vai ter, você tem controle, a sua esposa não vai ter, o seu amigo vai se escandalizar. Então o melhor mesmo é não beber. Um abismo leva a outro abismo. Existem coisas que eu posso até fazer, mas não convém. E isso em vários aspectos. Não é apenas a bebida que contém o álcool. Tome cuidado. Nós como cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Temos que usar o senso e pensar: em meu lugar, o que Jesus faria? Ele beberia? Use a consciência. Sei que hoje é muito normal os cristãos beber, principalmente final de ano, champanhe e outras bebidas, mas tem causado alguns desastres morais, espirituais e escândalo entre os infiéis
e serve de incentivo para que outras pessoas não cristãs continuem bebendo, mesmo se convertendo depois ou continuando nos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós devemos usar o senso crítico, nem tudo nos convém.